Curso de especialização em saúde ortomolecular, módulo 1, 2019. A experiência com os radicais livres, os antioxidantes, o estresse oxidativo, sua relação com as patologias, os xenobióticos e sua influência no câncer. A literatura já é bastante ampla nesses últimos 30 anos, quando nós tivemos a oportunidade de observar o crescimento e interesse nessa área científica. E relembrando Lavoisier, químico francês, o primeiro a descrever a diferença entre os então conhecidos ânions para os radicais livres. E ao reagir o cloreto de alumínio com o cloro gasoso, ele obteve uma forma intermediária que ele ainda não sabia descrever, porém nessa forma intermediária o cloro era capaz de atacar o anel de um benzeno e se introduzir de forma diferente de outras tentativas com sais de cloro. Então Lavoisier ele se permitiu declarar que havia uma forma diferenciada entre os elementos químicos que era muito mais reativa do que os então conhecidos ânions. Então esses radicais livres hoje são definidos como estruturas atômicas ou moleculares que apresentam elétrons não pareados ou não emparelhados no último orbital, ou seja, o orbital externo. Nessa forma, com esse desemparelhamento, essas estruturas são muito mais reativas, inclusive apresentam uma meia-vida química muito curta. O elétron não pareado se deve quase sempre à perda de um elétron do átomo no orbital externo. Quanto mais próximo ao núcleo o átomo estiver, mais reativo será o radical. E nós vamos exemplificar daqui a pouco elementos químicos com estrutura atômica muito grande e vamos ver o porquê eles são pouco reativos, como outros elementos, como o ouro, por exemplo, né? Surgem da ruptura de ligações químicas. Então, nós estamos num processo dinâmico, constante, né, em nível biológico e químico. Então, essas reações químicas que estão acontecendo nesse momento em nosso organismo, né, numa velocidade muito grande e numa quantificação imensa. Então, tudo isso acontece devido à ruptura de ligações químicas e troca de elétrons, aonde, na verdade, nós concluímos que estamos numa situação sempre provisória, né? Estamos sempre com alguém cedendo um elétron e outra estrutura recebendo esse elétron e dessa forma tentando atingir a forma de menor energia. Esse é o grande objetivo e essas rupturas podem ser facilitadas ainda por elementos físicos, né, como da energia. Poderíamos citar o calor, uma das principais, radiações, pressão. E dessa forma nós vamos facilitar a ruptura dessas ligações, de onde vão surgir provisoriamente estruturas com elétrons não pareados, que são os radicais livres, e que essas estruturas procuram um estágio de energia mais suave e dessa forma acabam atacando outras estruturas para conseguir os elétrons que faltam à sua estabilidade, né? São necessários aos sistemas biológicos, como nós sabemos, por exemplo, a questão muito importante do sistema imunológico, né? E vamos mostrar adiante a importância desses radicais livres na bioenergética, né? Onde seres aeróbicos, no caso nós e os mamíferos, né? E grande parte dos seres vivos, nessa situação de aerobiose, são grandes produtores de energia. Nós conseguimos ser muito mais eficientes do que seres anaeróbicos. Entretanto, temos o custo do oxigênio deixar assim uma quantidade muito grande de radicais livres, mas sem dúvida nenhuma são situações muito mais eficientes, as situações bioenergéticas que utilizam
o oxigênio, né? E dessa forma nós podemos supor, como várias teses, né, que nos colocam essa realidade de que os seres pluricelulares somente teriam sido possíveis a partir da adoção da aerobiose. Entretanto, nós temos um ônus com o qual lidamos muito bem. É preciso que se ressalte isso logo de início. Nosso organismo tem um prodigioso sistema antioxidante formado por dezenas de famílias de enzimas, que vamos mostrar na sequência desse módulo, e para lidar com o chamado estresse oxidativo, né, que é uma estrutura, uma situação em desequilíbrio e que vai estar relacionada com uma série de condições patológicas, inclusive com grande influência sobre o fenômeno inflamatório e sobre as alterações do DNA. É importante que a gente dê um destaque nesse estudo dos radicais livres à regra de um químico alemão, Rand, que foi o primeiro a demonstrar como os átomos se organizam de forma sempre a buscar o estado de menor energia. Então, nesses estudos, Rand provou que o número de elétrons em um dado nível energético, né, um orbital ou suborbital, será sempre o máximo, ou seja, não passa para o próximo nível eletrônico sem ter preenchido o nível anterior. Isso a gente pode ver muito bem aqui no caso do elemento carbono, aonde, por exemplo, no suborbital 2s, somente vai passar para o 2p após ele estar preenchido. E quando nós temos elétrons excedentes, no caso aqui nós temos 2 elétrons excedentes ao orbital 1s e o 2s, essa distribuição se dá nessa forma aqui, né? Vai preenchendo todos os suborbitais até que tenha colocado a maior quantidade possível de elétrons e aí sim retornar para o preenchimento. Então a regra de Rand, ela prevê que o estado de menor energia é um estado onde, por exemplo, com 2 elétrons para distribuir nos suborbitais x, y e p, que nós vamos ter então o x e o y preenchidos, diferentemente, por exemplo, de uma situação onde o carbono possa ser estimulado, né? Aqui com o símbolo de energia, por exemplo, pode estar representando calor, pressão, radiação. Com doação de energia a essa estrutura estável, nós podemos migrar então um elétron de um orbital para essa forma que é considerada uma forma muito instável, contrariando a regra de Rand. A diferença entre o radical livre e o íon, isso é uma questão muito importante, que é uma dúvida que todos nós, quando começamos a estudar a oxidologia e o fenômeno dos radicais livres, nós temos essa dúvida, né? Por que o radical livre é diferente do íon? Então, no caso dos íons, que é o caso mais corriqueiro, né, que nós lidamos na química, por exemplo, quando nós colocamos sal de cozinha, né, cloreto de sódio na água, automaticamente nós temos a dissolução e vamos produzir os íons sódio mais, Na mais e cloro menos. E nessa estrutura, os íons mantêm os elétrons emparelhados no orbital externo, diferentemente dos radicais livres, que vão apresentar um elétron solteiro e, portanto, muito reativo nessa condição. Aqui nós temos exemplos muito bons para a gente entender essa diferença, né? No caso, por exemplo, do oxigênio molecular, o O2, que está presente na nossa atmosfera, e nós verificamos então que, como eles têm 6 elétrons na sua estrutura externa, eles compartilham 2 e 2 para terem uma situação de satisfação do octeto, que é a regra mais importante da estabilidade eletrônica, a busca dos 8 elétrons na última camada. Então, como eles não têm, eles têm apenas 6, eles emprestam um para o outro 2 elétrons, e essa estrutura, que é de uma velocidade assim, né, muito grande, e então esses átomos de oxigênio, eles ficam estáveis, porque eles estão em milissegundos, sempre mantendo o octeto. Já a forma
do primeiro radical livre que nós conhecemos, que é o superóxido, então nós temos a adição de um elétron proveniente de alguma reação química e que vai provocar então essa área completamente instável do oxigênio. Então aqui nós já não temos essa estabilidade, nós já temos uma estrutura altamente reativa, né? E quando a gente fala altamente reativa, é porque a gente sabe que as estruturas todas químicas são reativas por si próprias, exatamente porque não tem o octeto. Quais as estruturas que têm o octeto? Somente os gases nobres, que não são reativos. Então, pelo fato de todos os átomos terem números diferentes do octeto, eles já são reativos, porque eles querem buscar o octeto. Só que nessa situação, com o elétron desemparelhado, nós então denominamos uma estrutura altamente reativa, diferente dessa estrutura que é reativa, né? No caso do radical hidroxila, nós temos o ânion, por exemplo, que nós podemos obter se nós diluirmos soda cáustica em água. Nós vamos ter o sódio, que é o NaOH, mais essa estrutura, que é o ânion hidroxila, reativo, porém muito menos reativo do que o radical hidroxila, que vai apresentar esse elétron desemparelhado. Então essa estrutura nos mostra claramente como os radicais livres são muito mais reativos do que os respectivos íons. Cientistas importantíssimos que consolidaram a importância do estudo dos radicais livres na medicina, nós jamais podemos deixar de encabeçar essa lista com o Linus Pauling. Nos Estados Unidos chamam Linus Pauling, mas é um nome grego, né? Então é Linus Pauling realmente, que foi o grande cientista a iniciar todos os conceitos sobre a medicina, digamos assim, molecular, né? Uma visão da medicina para dentro, né? Buscando a microestrutura, buscando a molécula e o átomo, e nessa busca explicando então o que acontece externamente, né? Que são as doenças, as patologias e os sintomas visíveis. Então o Linus Pauling é agraciado inclusive com 2 prêmios Nobel, um de Química ao descobrir a estrutura defeituosa da hemoglobina, a hemoglobina da anemia falciforme, né? Ele foi capaz, com uma estrutura muito rudimentar ainda no final dos anos 30, de apontar exatamente o trecho da hemoglobina defeituoso com a inversão de aminoácidos. Então ele ganhou o seu primeiro prêmio Nobel e posteriormente veio a ganhar já sob outras condições na defesa da paz mundial, né? O Derham Harman, que é um bioquímico americano de grande importância, porque foi o primeiro cientista que trouxe a discussão dos radicais livres para o organismo humano, né? Os radicais livres já eram conhecidos desde Lavoisier, como mostramos anteriormente, mas eles eram estudados especificamente no campo laboratorial da química. E o Derham Harman falou, não, esse mesmo conhecimento científico que nós temos sobre a química dos radicais livres, ele se aplica também aos organismos vivos, e foi então um marco quando ele veio inclusive a publicar a sua teoria do envelhecimento precoce por ação dos radicais livres. Foi publicada no final dos anos 50 e que foi realmente alvo de muita polêmica na época, e hoje nós sabemos a importância, né, desse trabalho do Derham Harman. O Ivan Fridovich, que é um cientista também da área bioquímica muito importante, que fez grandes descobertas na área das enzimas antioxidantes, como por exemplo a superóxido de mutase. O nosso querido professor Hélio Pova tem um papel de destaque em nível mundial. Mais à frente nós vamos mostrar a vocês como foi importante, por exemplo, o professor Hélio nas suas publicações científicas entre os anos 60, início dos anos 60 até os anos 70, publicações muito importantes sobre o papel dos radicais livres na biologia humana, também sobre moléculas importantíssimas como os plasmalógenos,
que até hoje os plasmalógicos continuam sob uma grande investigação, né? Nós já sabemos que são os mediadores da neurotransmissão, né? Então permitem que os neurônios efetivamente consigam passar informações entre si. Então vocês vejam a importância do professor Hélio Póvoa, inclusive na área de diagnóstico. O professor Hélio Póvoa fez adaptação de vários métodos, né, de detecção dos radicais livres, trazendo para materiais de mais fácil obtenção de coleta, né, como foi o caso, por exemplo, do método de radicais livres, a detecção dos radicais livres através da fotometria, que o professor adaptou a metodologia do cientista Bebs para que nós pudéssemos ter essa avaliação em líquidos não invasivos, como no caso a própria urina, né? Então, depois disso, o professor também adaptou métodos de detecção da melatonina na saliva, enfim, contribuição desse nosso querido mestre é muito importante, né? E assim poderíamos citar muitos mais. Assim, acho bom destacar o Lester Parker, que também é um bioquímico americano de uma importância muito grande. Não foi, bem dizer, o descobridor do ácido lipóico, mas foi o cientista que deu maior ênfase ao estudo do ácido lipóico, que é um importantíssimo antioxidante de caráter bissolúvel. Nós vamos estar explicando essa bissolubilidade, a importância disso para a eficiência, né, dos antioxidantes no organismo. E o Joe McCord, que é um médico americano também de grande destaque na pesquisa da doença obstrutiva coronariana e cardiovascular de uma forma geral, e o Joe McCord, que foi, pode-se dizer, o mentor da descoberta do fenômeno inflamatório no endotélio, que é a matriz da doença aterogênica, né? E também o Joe McCord, que deu grande ênfase, por exemplo, à questão também da LDL peroxidada, né? Esse envolvimento tóxico da LDL peroxidada na doença arterial, né? Então, os tipos de radicais livres, né, as espécies ativas, nós temos os grupos do oxigênio, né, que são os mais estudados até o momento, do nitrogênio, aí destacamos o peróxido nitrito, que é muito importante na patologia respiratória, por exemplo, na patologia também vascular, né, uma vez que o peróxido nitrito compete com o óxido nítrico, que é o comandante do sistema de homeostase na pressão arterial. Os peróxidos lipídicos, que tem um fenômeno que costuma-se dizer a cascata de peroxidação lipídica, porque uma vez alterada a estrutura de um lipídio, é como um efeito dominó, né? Ele atinge outro, que por sua vez atinge outro. Então, por isso que é tão crítica essa situação de descontrole, por exemplo, na homeostase dos lipídios, né, com relação aos radicais livres, né. A questão da glicação das proteínas, que foi um dos temas que o professor Hélio Póvoa tanto frisou, aqui no Brasil foi um pioneiro, né, e está ligado ao envelhecimento e também a disfunções graves e doenças, por exemplo, na área neurodegenerativa, né, muito importante que a gente dê destaque a isso, né. E radicais complexos, que têm estruturas derivadas de naftoquinonas e produtos tanto xenobióticos como produtos endógenos, né? A gênese dos radicais livres faz parte da vida, né? Faz parte do processo de vida. E nós temos, então, com relação à estrutura importantíssima, né, de eliminação de substâncias tóxicas do corpo, que são os citocromos, né, atualmente denominados de CYP, e que era denominado antigamente citocromo P450. Então, essa estrutura é ligada ao retículo endotelial, é uma estrutura com um mix enzimático de enzimas chamadas oxidases, né, e que vão estar atuando sobre as moléculas estranhas ao organismo, elementos tóxicos ou elementos simplesmente quimicamente estranhos ao corpo, e que esse processo para degradar essas substâncias estranhas envolve então a produção de grandes quantidades de radicais livres. Por isso que o professor Hélio sempre nos dizia: quanto mais poluído o ambiente, poluído também os elementos de consumo, desde a área alimentar, a própria água, né, a poluição aérea,
Quanto mais nós estivermos submetidos a essas condições, com certeza nós vamos ter essa probabilidade de estarmos aumentando a produção dos radicais livres e entrando no estresse oxidativo. Os metais tóxicos, muito mais do que poderíamos imaginar, têm um papel muito importante no desequilíbrio do equilíbrio oxidativo, aumentando os radicais livres, né? O advento da tecnologia humana, né? E que, se nós considerarmos, né, em poucos séculos, né, do século XVI, né, para frente, já chegando à evolução do uso dos metais, né? Então, quando nós chegamos ao século XX, a tecnologia dos metais está em tudo, né, no nosso progresso, né? Então, está dentro da construção civil, está no automóvel, que mudou completamente os conceitos de locomoção do ser humano, né? Então nós temos todos esses elementos, chumbo, alumínio, cádmio, mercúrio, esses elementos foram trazidos em grandes quantidades, né, da onde eles estavam, nos minerais, no subsolo, eles foram trazidos para o uso em tecnologia humana. Então nós lidamos hoje com grandes quantidades de chumbo, de alumínio, de cádmio, e todos esses elementos são grandes estimuladores da produção dos radicais livres. Do lado físico, né, nós sabemos que energia, de uma forma geral, é capaz de aumentar muito a produção dos radicais livres. No aspecto das radiações, né, as radiações ultravioletas, que no caso, por exemplo, aqui do hemisfério sul, nós somos, e o Brasil especialmente, nós temos uma incidência muito maior de ultravioleta, né, e as radiações como o próprio infravermelho, infrared, né, e radiações ionizantes. Todos esses fenômenos aumentam também a gênese dos radicais livres. E, infelizmente, ainda temos que considerar em grande destaque os hábitos nocivos à saúde, né, que são potencialmente aumentadores do radical livre no organismo, que são fumo, que são álcool e excesso de gordura. Então, quando nós lidamos com esses hábitos, nós sabemos que vamos elevar de uma forma brutal os radicais livres, né? O metabolismo desses elementos, e nós vamos ver alguns detalhes mais à frente, eles contribuem para que a gente tenha uma situação muito piorada, né? Os elementos metálicos, de uma forma geral, até os nossos metais necessários, né, à vida, como ferro e cobre, também, se em excesso, estarão levando a aumento de radicais livres. Por isso que a gente sempre coloca, né, que a alimentação, quanto mais variada, é óbvio que isso é muito importante para a saúde, mas sempre o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, com aumento de ferro no organismo por excesso de consumo de carne vermelha, que é a grande fonte de ferro, já foi detectado em várias experiências, em várias situações de avaliação também antropométrica, que se verificou, né, o abuso da carne vermelha levando ao aumento do ferro, que é um elemento que catalisa a formação, por exemplo, do radical hidroxila no organismo, assim como o cobre, né? Sem esquecer que o cobre, embora seja um elemento biológico, é também um contaminante ambiental, por força dos processos de metalurgia. Com relação à fagocitose, eu acho muito importante que a gente coloque isso, porque, na verdade, a nossa competência imunológica e a nossa eficiência em lidar com todo esse mundo, né, esse universo microbiológico dos vírus, das bactérias, de fungos, enfim, todos esses elementos que nos colonizam, mas eventualmente podem nos trazer doenças graves, né? Então é nessa hora que o nosso sistema imunológico, através da fagocitose, tem um papel muito importante. E essa fagocitose somente é possível exatamente devido à produção dos radicais livres nessas células, né? Como os macrófagos, linfócitos, os monócitos, células que têm a capacidade de aglutinar os invasores e destruí-los. Essa destruição, ela se dá por processos digestivos em sucessão, e que somente é possível a partir da produção dos radicais livres nessas células, né? E finalizando a questão bioenergética, que nós sempre vamos estar
reforçando com vocês que essa eficiência, né, do metabolismo aeróbico, da onde nós temos, por exemplo, comparando com o nosso processo de glicólise, né, queima do açúcar, que nós, na fase sem oxigênio, nós produzimos 2 moléculas de ATP. Quando nós entramos na cadeia respiratória mitocondrial, nós saímos de 2 ATP para 38 ATP. Então, a importância do oxigênio nesse processo da eficiência bioenergética da mitocôndria é muito grande. Só que, evidentemente, nós temos aí uma conta, né, a ser paga, que é exatamente lidar com o aumento dos radicais livres nesse processo da cadeia respiratória mitocondrial. Então aqui, por exemplo, é um slide assim, bem amplo, né, mostrando álcool, fumo, as radiações ultravioleta, a função mitocondrial, tudo isso que está envolvendo a produção dos radicais livres, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o radical hidroxila, que é representado pelo OH com asterisco, né, que é um dos mais agressivos, inclusive muito mais agressivo do que o superóxido, né? E nós vamos ver como esse superóxido é a matéria-prima imediata para a formação da hidroxila. Nós vemos aqui o NO, que é o radical peróxido nitrito, que também vai ter uma atividade muito deletéria sobre estruturas, inclusive próprio DNA, né? Então aqui essa representação mostrando a parte ambiental, a poluição, os xenobióticos, todo esse envolvimento metabólico, digamos assim, nos tem dado essa oportunidade de estudar como nós produzimos e mantemos uma homeostase dos radicais livres no organismo, considerando inclusive que a própria medicina se utiliza de medicamentos, né, e a maior parte desses medicamentos eles são substâncias estranhas ao organismo, né? Então aqui, por exemplo, do livro do professor Stephen Levine, Antioxidant Adaptation, exatamente uma página que eu fotografei, ele dá ênfase ao acetaminofenol, cujo metabolismo poderá também gerar um radical livre, quando as vias eletivas, né, por exemplo, essa via do ácido glicurônico será sempre a número 1, é a primeira tentativa de detoxificação hepática, é a conjugação com o ácido glicurônico da molécula estranha, no caso aqui está o acetaminofenol. Então, ao ser conjugado com ácido glicurônico, ele se torna francamente hidrossolúvel, que é, no final das contas, o grande objetivo do processo de detoxificação, é tornar as substâncias estranhas ao corpo hidrossolúveis para poderem ser mais rapidamente excretadas pela via urinária, que é a via mais rápida. Então, essa conjugação com ácido glicurônico, ela vai ocorrer sempre como uma primeira tentativa, ela é muito eficiente. Também temos outros processos, como a sulfatação, que também visam conferir hidrossolubilidade à molécula, só que foi descrito não só pelo Levine, como por vários cientistas que em certas situações, ou superdosagem, ou situações de perda de eficiência nos processos eletivos, então nós vamos ter a ação dos citocromos, que nós já mostramos anteriormente, só que os citocromos normalmente o que eles fazem é atacar a molécula, nesse caso aqui do acetaminofenol, na tentativa de quebrar suas ligações, né, como vocês veem aqui, e introduzir átomos e elétrons, principalmente do oxigênio, para tornar solúvel também. Então você veja que até um medicamento ele está contribuindo, se utilizado em dosagens muito grandes, ou mesmo em situações onde o paciente tem alguma deficiência hepática, isso aqui realmente pode estar acontecendo. Nós precisamos também analisar que muitas dos passos metabólicos originais, né, que são pertinentes à biologia humana, eles também podem gerar radicais livres com muita intensidade, como é o caso, por exemplo, da reação de uma enzima que é francamente oxidativa, que é a xantino-oxidase que está envolvida inclusive também com o metabolismo do etanol, e que ela,
Como o nome já diz, ela visa o metabolismo dos subprodutos do ATP, no caso a xantina, né? Então essa xantina residual da utilização do ATP, ela vai ser tratada pela xantina oxidase, de modo a nos fornecer os elementos finais do metabolismo do ATP, que são ácido úrico e peróxido de hidrogênio. E nessa atuação da xantina oxidase, nós vamos ter a liberação do radical superóxido, que é representado pelo O2 com essa bolinha menos. Então, o O2, o superóxido, ele é um radical livre já com capacidade reativa muito avantajada e que pode causar grandes distúrbios metabólicos. Então, o organismo ele vai lidar com isso aqui. Nós temos enzimas importantes, né, específicas para lidar com isso aqui, que é a superóxido dismutase. O professor Aaron Pova sempre nos lembrava, a enzima mais abundante do organismo, simplesmente isso, tá? A enzima mais abundante. Na verdade é uma família, né, superóxido dismutase. E por que motivo seria a enzima mais abundante do corpo? Porque realmente imaginamos ser de muita importância conter a expansão e a distribuição nos fluidos orgânicos e do citoplasma para o meio extracelular, por exemplo, de grande quantidade do superóxido. Então a superóxido dismutase, ela tem esse papel muito importante, em que ela vai degradar o radical livre superóxido, vai transformá-lo em oxigênio e num produto que é um produto provisório, que é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, nós vamos ver depois, que se não for imediatamente tratado por uma outra família enzimática, que é a glutatião peroxidase, esse subproduto pode vir a se tornar o radical livre mais agressivo do que o superóxido. Mas, com relação à contenção do radical superóxido, por exemplo, que é o primeiro radical que se forma na linha do oxigênio, também muitos produtos, né, chamados antioxidantes, que nós temos na alimentação, nós temos dentre as vitaminas, nós temos também os minerais como o magnésio, né, e tantos zinco, que são minerais antioxidantes. E aqui, por exemplo, é exemplificado um potente antioxidante, que é o azul de metileno, que tem a capacidade de tratar também esse superóxido, reequilibrando e transformando ele de novo em oxigênio molecular, que é a forma mais estável, né? Nesse processo de atividade antioxidante, o azul de metileno ele perde a sua coloração, caracteristicamente azulada, para uma característica incolor, né? Então é claramente que nós percebemos, né, nos estados de estresse oxidativo, através da administração do azul de metileno, que cora a urina intensamente de azul esverdeado, né? Nos estados de muito estresse oxidativo, essa urina do paciente ela não se apresenta tão azulada, às vezes chega a se apresentar incolor, porque todo esse produto está sendo consumido por um estado, por exemplo, de estresse oxidativo avançado, né? Então, nessa oxidologia, o estado de equilíbrio é a busca do organismo, né, em tempo integral, né? Então, que os radicais livres estejam equilibrados com o nosso arsenal antioxidante, que, como dizíamos anteriormente, é pródigo, né? Nós temos uma variedade de enzimas especializadas para lidar com isso aqui. Dessa forma, essa maravilha da natureza, do ponto de vista bioenergético, é o oxigênio, ele vai ser consumido pelo organismo aeróbico e vai se estabilizar numa faixa entre 95% a 97% de produto final em água, né? E apenas numa faixa de 3 a 5% que seria então transformado em radicais livres. Então, nessa condição se considera um estado de equilíbrio. E já contrariamente, né, no estresse oxidativo, nós vamos ter o que? A balança pesando muito mais para uma produção intensa de radicais livres, né, que nós verificamos, por exemplo, nas doenças inflamatórias, no câncer, nós verificamos em processos infecciosos, né, nós verificamos nessas condições também de exposição a exposição intensa a poluentes, né, químicos,
Então nós vamos, tudo isso, já vimos fumo e álcool também, então vai estar levando essa balança um pouco para esse lado, né? Então isso aqui seria um estado onde nós já vamos ter uma produção de radicais livres a partir do consumo de oxigênio pelo organismo humano acima de 5%, que seria então esse estado considerado do estresse oxidativo. Essa homeostase redox, ela visa manter esses níveis de 5% apenas em radicais livres, e ela vai lidar com situações assim inerentes à vida, né, como o processo mitocondrial de produção de energia, né? E quando nós temos processos que são processos assim adicionais, né, como os poluentes, né, onde então as enzimas oxidases vão ser muito mais exigidas se a pessoa tem hábitos ruins de alimentação, fumo, álcool, se mora num local muito poluído, ou se tem pior ainda, uma atividade ocupacional, né, envolvendo substâncias tóxicas, né? Eu sempre cito, por exemplo, o pintor de automóveis, é uma coisa terrível, né? E no Brasil não tem ainda não temos muita consciência do uso do equipamento de proteção individual, como máscaras e como roupas apropriadas, né? Então é uma atividade, vocês não têm noção a toxicidade desses solventes das tintas automotivas, que aumentam muito a atividade dos citocromos e que vai aumentar brutalmente os radicais livres no organismo dessas pessoas. Estou dando um exemplo, né, de trabalhador, mas também metalúrgicos, trabalhadores de indústrias químicas, diversas situações. Então, a mitocôndria, né, que seria o nosso objetivo, né, lidar com o estresse oxidativo mitocondrial. Excelente, ótimo, estamos produzindo energia, temos que lidar com isso. Nos adaptamos a isso através de, em termos de Homo sapiens, né, milhares de anos, mas a nossa biologia, que é uma biologia do mamífero, né, muito próxima, né, de todos os mamíferos, nós estamos falando de milhões de anos. Então nós nos adaptamos muito bem. Só que aí entra essa conta para pagar, né? Um dos exemplos, né, que seria, no caso, as substâncias tóxicas. E com o aumento desses radicais livres, né, a família de enzimas SOD, superoxidimutase, então vai ser mais exigida, né? Do ponto de vista assim, de exigência, quanto maior é a exigência da SOD, né, nós vamos ter uma resposta, e isso é muito claramente verificado no atleta. Você pega um indivíduo sedentário, você mede as enzimas, né, entre elas a SOD, aí você começa a fazer um programa de exercícios, e algum tempo depois, 2 semanas ou até menos, você já vai vendo como elevou a SOD nesses indivíduos que tiveram um condicionamento, né? Então o corpo responde porque aumentou a demanda de oxigênio com exercício, o organismo responde, né? Até certo ponto muito bem, mas a partir de determinadas situações onde o exercício, por exemplo, o chamado overtraining já é péssimo, né? Porque aí já o organismo respondeu até um certo ponto, depois não tem como responder mais. Daí o estresse oxidativo é muito cruel. Nessas situações a gente vê o maratonista, que é um exemplo claro de descompensação oxidativa a partir de um esporte que é considerado uma modalidade esportiva muito ruim em termos de saúde, né? Então, por exemplo, o tratamento que a SOD vai dar ao superóxido, ela vai formar a água oxigenada. E essa água oxigenada que precisa ser imediatamente neutralizada, porque senão ela vai se transformar na nossa temida hidroxila, que é um radical livre de muito mais potência para destruir membrana das células, para promover a peroxidação dos ácidos graxos, dos lipídios do corpo. Tudo isso aqui vai acontecer com a hidroxila muito mais violentamente. Então a gente não pense que resolvemos o problema com a ação da SOD. Nós temos uma situação provisória e que nós sabemos, por exemplo, hoje, claramente que, por exemplo, uma situação gravíssima como a síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, hoje nós sabemos que acontece exatamente isso aqui. Essa deturpação no cromossomo 21, ela
traz um aumento brutal de sódio, mesmo sem estímulo, né? Estamos falando de exercícios, de uma série de condições, não. No caso da trissomia de Down, a sódio explode nesse ser, né? Que ainda em nível fetal, e essa explosão de sódio, ela fornece grandes quantidades de água oxigenada, ao qual esse organismozinho, infelizmente, não está adaptado a responder com esse desequilíbrio da sódio, e há um acúmulo de peróxido de hidrogênio, consequentemente, uma superprodução de hidroxila e, consequentemente, as degenerações definitivas que se verificam no portador quando vem a nascer e a sua decorrência de vida. Nós verificamos ali o estrago que foi feito em tecidos importantes, né? Na área de comunicação, na área de desenvolvimento humano, no tecido cerebral. Então, essa conjunção de sódio e da enzima glutatión peroxidase, que nós denominamos GPX, que é uma família também, e do lado de cá a catalase, que a gente sempre fala um pouco menos, e às vezes os alunos perguntam, mas professor, fala tanto de glutatión peroxidase e fala tão pouco de catalase, que é uma enzima até mais antiga e mais conhecida. Mas o professor Hélio, ele tinha um método de explicar isso que era muito agradável, interessante para a gente entender, que ele nos colocava, realmente a catalase é muito importante, é a enzima mais específica para a neutralização da água oxigenada, porém não sabemos explicar o motivo, mas ela é extremamente insuficiente em termos de uma demanda maior de estresse oxidativo. Ela é a primeira a ser esgotada, rapidamente. Aliás, tem vários testes, prova da catalase, exatamente mostrando o tempo em que a célula é capaz de responder a uma demanda de peróxido de hidrogênio e aonde a gente vê que a catalase rapidamente se extingue, e, ao contrário da glutatión peroxidase, que tem que tem fontes, né, de fornecimento mais sustentáveis e que perduram por muito mais tempo, e que efetivamente é em cima da família glutatión peroxidase que nós vamos ter a possibilidade desse controle, né, e realmente saindo dessa armadilha da água oxigenada para produzirmos novamente a água estável, né? Então é tão importante esse processo dessa dupla, né, que trabalha aqui em conjunto, né, sem querer tirar também a importância da catalase, que ela é, digamos assim, é o primeiro combate, né? Ela é o primeiro combate, mas quando não resolve, então funciona ao lado de cá. E é tão importante esse lado que ele tem um processo autorregenerativo. Se vocês começarem a estudar mais profundamente a ação da glutatión peroxidase, o metabolismo, a performance química, ela tem um sistema com uma enzima acoplada a ela, que é a glutatión redutase, específica para ficar recuperando e tornando-a novamente ativa. Então, percebam como o organismo se adaptou a permitir que esse ciclo não se rompa para o bem-estar da célula e para a vida da célula, né? Então, nessa biologia dos radicais livres, nós já estamos repetindo, mas é uma maneira didática da gente estar falando com vocês, né? O oxigênio, essa demanda, obviamente, vai nos gerar todo esse aumento, né? Nos citocromos, na mitocôndria, nos fagócitos, nos peroxissomos, o oxigênio vai aumentar. O primeiro radical livre a surgir do oxigênio é o superóxido. Esse superóxido, que ele vai ser tratado pela sódio em presença de agentes redutores, né? Porque as enzimas não são milagrosas, elas não fazem as coisas sozinhas, né? Elas precisam sempre de um doador, né, de prótons para neutralizar esses elétrons livres, que aqui no caso nós podemos citar, vocês pode ser vitamina C, pode ser o próprio glutatión, embora aqui mais a vitamina C e outros antioxidantes biológicos, né? Com o próprio ácido úrico, que é um potentíssimo antioxidante. Depois a gente vai falar sobre ácido úrico, e a gente vai ver, na verdade, quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? A inflamação veio por causa do ácido úrico, ou o ácido úrico, que é um potente antioxidante, é uma resposta a um fenômeno inflamatório, né? Então isso a gente tem que considerar. Bom, esse tratamento do superóxido, ele vai pela sódio gerar a água oxigenada. Essa água oxigenada está prontinha aqui, ó, para produzir, né,
o radical hidroxila, tanto pela famosa reação de Fenton, que é catalisada pelos elementos ferro-cobre, por isso a gente sempre coloca a preocupação com o excesso alimentar de ferro ou contaminação por cobre, porque são elementos importantes para o nosso sistema biológico, eles são cofatores enzimáticos, o cobre, por exemplo, na síntese das catecolaminas, o ferro em tantas sínteses, né, como do colágeno e tudo mais, mas a questão aí é realmente o excesso, né? Então, o ferro e o cobre, eles vão estar catalisando essa reação da água oxigenada em hidroxila. E, aliás, isso aqui, inclusive, do ponto de vista imunológico, né, o principal catalisador da hidroxila no fagócito, né, é o ferro. Tanto que deficiência de ferro automaticamente está ligada à deficiência imune. Porque nós perdemos a nossa principal arma. Porque essa arminha aqui era mais fraca, né, para a gente destruir a parede de uma bactéria, para a gente destruir um envelope de um DNA de um vírus, né, esses vírus resistentes como herpes e outros mais. Isso aqui não dá nem para o começo. Esse é de fato o produto biológico possante, poderoso, capaz de desagregar violentamente, né, uma membrana bacteriana, um envelope de vírus, estruturas miceladas de fungos também patológicos. Então nós precisamos disso aqui. E o ferro dentro do fagócito é o elemento chave nisso aqui, né? A questão é o aumento exagerado disso aqui, porque ele não é seletivo. Ele não visa só a bactéria, ele não visa só o vírus. Ele tem um potencial reativo imenso, então a partir de seu excesso, ele também começa a sobrar, né, e destruir células, membranas, células saudáveis e tudo mais. E do outro lado, a reação do Fenton é a mais estudada. Nós temos uma reação que é uma reação de autoalimentação para a síntese da hidroxila, que é o Haber-Weiss. O Haber-Weiss, ele utiliza como catalisador da água oxigenada o próprio superóxido, né? Então isso aqui ele pode acontecer em situações emergenciais, por exemplo, deficiência de ferro, né? Então o sistema imune não vai parar, ele vai ficar meio capenga, mas não vai parar, porque ele vai ter opções para manter níveis de hidroxila. Só que nas doenças inflamatórias isso aqui se torna um problema sério também, que nós vamos ver na sequência. E o objetivo final desse tratamento, obviamente, é através da glutatião peroxidase, a transformação do peróxido de hidrogênio em água, né, que ele aqui no caso é inofensivo, né, e também com outras famílias de enzimas que nós vamos estudar, como essa que acabou de aparecer na tela, a PRX é a sigla de peroxirredoxina. Tão ou mais importante que a família da glutatião peroxidase, nós vamos ter oportunidade de explicar melhor isso para vocês aqui adiante, né? Sem esquecer, obviamente, da importantíssima catalase. Tá? Então, esses marcadores do estresse oxidativo que eu forneço a vocês na aula presencial, até uma folha com os principais marcadores e exames que nós podemos fazer, né, para detectar se o organismo está em estresse oxidativo, né, o malonil de aldeído, por exemplo, o MDA na urina, as próprias enzimas antioxidantes, né, elas, quando estão muito aumentadas, indicam geralmente estresse oxidativo, a medida da catalase, da superoxidimutase, da glutatião peroxidase. O aumento do superóxido está relacionado a situações com que a medicina vem lutando muito do ponto de vista para controle, né, de patologias como, por exemplo, hipertensão arterial, e a gente às vezes vê ainda pouco foco nesse aspecto dos radicais livres com relação à pressão arterial, porque nós temos tido muito ênfase na questão do cálcio, né, com inclusive o emprego dos antipertensivos e antagonistas do cálcio, obviamente visando diminuir o tônus muscular, porque o cálcio é o elemento biológico que tem o papel de estimulação da contração muscular. Nós temos uma ampla gama de diuréticos e também inibidores da enzima conversora do
do angiotensinogênio, o que nós vemos é que nós temos realmente uma epidemia, podemos dizer assim, mundial de hipertensão. Então, nós temos que ver outras coisas que estão acontecendo, contribuindo também. Não é só alimentação com sódio. Aliás, estudos feitos a questão de 5 anos atrás na Inglaterra mostram que realmente é importante, mas não tão importante como pensávamos. O sal na cozinha, na comida, né? É importante, mas não tão importante como se pensava. Então nós caímos aqui no estudo de elementos importantíssimos que vão contribuir para a hipertensão e que não têm sido muito focados pela medicina. Por exemplo, esse metabolismo do radical livre peroxinitrito, que é originário do primeiro fator de relaxamento do endotélio, que foi inclusive chamado exatamente disso, fator de relaxamento do endotélio, que não se sabia que era o óxido nítrico, né, que inclusive é um gás, né? Então esse elemento ele vai ser o elemento chave para a manutenção, né, de um tônus arterial adequado, que vai contribuir com o processo de vasodilatação, relaxamento endotelial, para evitar exatamente o fenômeno da hipertensão. Só que esse fenômeno ele é extremamente prejudicado pelo excesso de radicais livres, por exemplo, como aqui no caso o superóxido, que ele vai produzir a partir do óxido nítrico o radical terrivelmente tóxico, que é o peróxido nitrito. Primeiro porque esse peróxido nitrito ele já vai diminuir a disponibilidade do óxido nítrico que nós precisamos, né? Então ele já compete com digamos assim, com a sua origem, né? E ele já vai então deixar o sistema vascular predisposto, né, a fenômeno de contratilidade e aumento de pressão. Esse peróxido nitrito também vai diminuir outros vasodilatadores importantes, como a prostaciclina I2, ou PGI2, que é fundamental no processo da homeostase do tônus vascular. Por outro lado, nós vamos ter, nesse caso aqui, nós vamos ter uma redução da vasodilatação, o que vai ser muito importante para nós somarmos nessa conta mundial da hipertensão, né? Então, saindo um pouquinho do foco de cálcio, de inibidores de ECA, nós temos isso aqui que é importante sim. Do outro lado, o peróxido nitrito vai causar lesões constantes no aparelho de reprodução celular, DNA, e vai ativar, por exemplo, enzimas de conserto do DNA, como é a poli-ADP-ribose polimerase, que é essa enzima aqui. Vai diminuir um substrato importantíssimo, que é a biopterina, ou tetraidropterina, que é fundamental para a síntese de óxido nítrico, né? Então, dos dois lados aqui, o peróxido nitrito ele está sendo muito nocivo, por reduzir a vasodilatação e por diminuir o substrato para a síntese do nosso poderoso vasodilatador, que é o óxido nítrico, né? Então, como resultado final disso aqui, nós temos aí uma conta para somar do fenômeno de hipertensão. Xantina-oxidase, por outro lado, como já falamos, é uma enzima importantíssima na degradação do resíduo do produto bioenergético, né, que é a família do ATP, ADP e AMP. Então aqui nós vamos ter o oxigênio utilizado pela própria enzima, que vai transformá-lo em superóxido, e esse superóxido sempre tratado, gerando aquele produto intermediário que é a água oxigenada, que precisa ser rapidamente tratada através do sistema da glutatión peroxidase. Então, por exemplo, no infarto do miocárdio, nós temos um fenômeno de sequela com necrose, né? Então isso tem sido muito estudado e já está comprovado, né, que o fenômeno da isquemia ele vai reduzir brutalmente a oferta de ATP, vamos ter acúmulo de AMP e aí nós vamos ter a degradação molecular que vai nos levar aos resíduos de hipoxantina, e que nós vamos ter
a ação do oxigênio após esse processo isquêmico, né, com a revascularização, ou com a busca de novos caminhos para a circulação sanguínea, nós vamos ter então a entrada do oxigênio em quantidades assim como uma tsunami, né, de repente, após o processo isquêmico, muito oxigênio entrando naquele tecido que ficou isquêmico. A enzima xantina oxidase, por sua vez, está superativada devido ao aumento da degradação do ATP, e aí formou-se um cenário, infelizmente, ideal para a explosão de radicais livres nesse miocárdio, nesse tecido, nesse músculo cardíaco, a produção de todas as espécies ativas, né, superóxido, água oxigenada e hidroxila, e que infelizmente nesse momento vem a causar danos, né, ao músculo cardíaco e gerando uma situação de necrose que pode depois ser realmente uma situação de sequela nesse pós-infartado e que pode contribuir aí para a perda de um percentual elevado da função cardíaca e do músculo, da função do miocárdio, né? Eu verifiquei isso familiarmente, por exemplo, com meu pai, no primeiro infarto que ele teve, e que foi uma devastação em função exatamente desse processo aqui, com a perda de 30% da função do miocárdio, né? Então isso é muito importante a gente ter em mente, que realmente isso nos mostra o poder para o bem e para o mal do radical livre, né? Agora, esses hábitos nocivos que a gente combate diariamente nos consultórios, que a gente fala com as pessoas, felizmente houve uma mudança que era necessário haver, pouco tardia até no Brasil, mas houve, com relação à propaganda e à mídia, né, desses produtos muito danosos ao organismo, né? No caso do cigarro, felizmente não temos mais essa propaganda, mas assim, rapidamente, só para a gente ilustrar a vocês a quantidade de produtos tóxicos de um cigarro, porque durante anos e anos se focou muito nicotina, muito alcatrão. Não é só isso, tá? Nós temos diversos produtos hidrocarbonetos que são produzidos pelo preparo do tabaco, né? Também pelo papel, né? Por essa combustão, que é um ato de produção de fumaça tóxica, né? E com toda essa situação, nós ainda temos esses produtos reconhecidamente carcinogênicos, que não é apenas, no caso, o alcatrão, né? A naftilamina originária do próprio alcatrão, o pireno e o benzopireno, que são provocados pela queima do papel, e tantos outros produtos tóxicos que são carcinogênicos conhecidos, né? Aqui, por exemplo, com relação ao NNK, que é a nicotina derived nitrosamina ketone, é um dos mais carcinogênicos produtos fabricados ali no ato em que se está fumando, né? Pela combustão desse tabaco e pela combustão do papel também. Simultaneamente nós temos substâncias altamente carcinogênicas. Os fumantes têm níveis deficitários de glutatión, óbvio que isso era de se esperar, né? Nós estamos gerando uma demanda de antioxidantes brutal pelo ato do fumo, pelo hábito do fumo, melhor dizendo, e essas pessoas que foram avaliadas em vários projetos de estudos mundiais, estou citando apenas um deles aqui, que foi publicado até nessa revista odontológica, né? Journal of Periodontological Research. Então vocês vejam que realmente é um dano considerável ao sistema antioxidante humano, porque o glutatión é um dos antioxidantes mais importantes que nós temos na célula. Nós vamos ver isso, né? Você vê que os níveis despencaram, né? Despencaram, tanto nos tecidos de 121 para 46, como também no nível circulatório, sanguíneo, né? Então, de 262 para 154. Então, os resultados mostram que o hábito de fumar aumenta os radicais livres no tecido periodontal, por sua vez, pode ser responsável pela destruição observada em doença periodontal. Isso considerando só a boca, mas você imagina isso em nível sistêmico, né? A fumaça do cigarro induz apoptose, ou seja, morte celular, porém não a morte celular
biológica, né, da apoptose pela senescência da célula. Não, ela vai abreviar essa apoptose em células saudáveis que tinham ainda pela frente várias divisões biológicas a serem cumpridas, né, conforme os números de Hayflick, né, nos mostram a divisão celular entre 53 em alguns tipos de célula, quase 70 vezes, que a célula tem a capacidade de se dividir de uma forma saudável, né? Então, mais um processo que vai ser ativado através desses receptores Fas ligands, que são receptores que são como periscópios, né, daquele submarino, né, permite olhar para fora, né? Então esses receptores estão na membrana das células e são possíveis de ser acessadas pelas células de defesa do corpo para fazer uma leitura do conteúdo dessa célula, e quando está alterado, no caso pela fumaça de cigarro, então pode ser ativada a destruição dessa célula, infelizmente.